Quero falar com você nesse momento agora sobre as ações petitórias, as ações de quem tem registro, as ações de quem tem a propriedade. Então esquece as possessórias. Professor Júlio, eu aprendi na graduação. Invadiu a integração de posse. Tô certo, né, professor? Eu aprendi lá na graduação como advogado, como advogada, se o cliente me procura porque invadiram a casa dele, terreno, chácara, sítio, rancho, casa urbana, casa rural, casa na praia, é isso que eu vou fazer. Não. Volto a falar que, infelizmente, a graduação nos ensina muita coisa de forma equivocada. Ah, professor Júlio, fala isso, falo. Falo porque é a realidade, gente. Infelizmente, a graduação ensina muita coisa errada. Ou não ensina, né? Deixa a desejar. E quando nós falamos isso, é uma realidade. É uma realidade, porque nós aprendemos na graduação que invadiu reintegração de posse, e não é. Você escolher optar numa reintegração de posse, sendo que o seu cliente tem a propriedade do imóvel em seu nome, seja ele, seja ela, você errou feio. Errou feio. Caberia até uma representação na OAB por erro técnico, verdade. Errou feio. Quando nós falamos de ações petitórias, nós vamos sempre usar as ações petitórias. Eu só não vou usar a ação petitória quando a situação não me permite, porque meu cliente só tem a posse. Verdade. A ação petitória é a ação que eu vou utilizar. Ou melhor, o grupo de ações. Nós temos dois grupos, né? Possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Do outro lado, nós temos o grupo das ações petitórias. Ações petitórias são reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate, entre outras ações consideradas de caráter reivindicatório, como a ação publiciana. Cuidado! Toda vez que eu vou fazer uma ação petitória, uma delas, eu preciso ter o registro à propriedade. E aí você já sabe. Nesse momento do nosso curso, você já sabe o que prova isso. O único documento que prova isso. O restante não prova, não. Aí eu pergunto para você, qual que é o único documento que prova a propriedade no Brasil? Qual? Não entendi. Fala de novo. Isso mesmo. Parabéns para você. Parabéns para você que falou. E você que não falou nada, presta atenção de novo. O único documento que prova a propriedade é a certidão de matrícula, é a certidão de transcrição, é a certidão de propriedade. Que quem vai me fornecer isso é o cartório. O cartório de imóveis competente. É o cartório de imóveis competente que vai me fornecer isso. Então fica atento, hein? Fica atento para não errar. Então nós temos aí as petitórias, o mundo das petitórias. Nas petitórias nós temos então a ação. Primeira ação, reivindicatória. Segunda ação, emissão na posse. Terceira ação, ação de resgate. Cuidado para não errar. O que tem de advogado ou advogada que é contratado, cobra caro do cliente e ingressa com a ação errada, é brincadeira, hein? Acaba ingressando com a ação errada. Acaba ingressando com uma ação possessória, sendo que o seu cliente tem registro. Não era para fazer possessória nunca. É um dos maiores, eu diria que é um dos maiores erros do advogado imobiliário, ou que não é da área imobiliária, que é de outra área, previdenciário, trabalhista, criminal, tributário, empresarial, e vem advogar no direito imobiliário sem experiência, sem estudar, sem quebrar a cabeça. Por isso eu falo que quem faz tudo não faz nada. Tenta se especializar pro seu bem. Com muito carinho eu falo isso. Um dos maiores erros é isso. É esse. Escolher o instrumento processual errado. Escolher o instrumento processual errado. A partir do momento que você escolhe uma ação possessória, você escolheu muito mal. Porque a possessória são ações mais demoradas, mais cansativas. Verdade. São ações que a chance de dar errado é muito grande. Cuidado. Eu jamais vou usar possessória se cabe petitória, ou petitórias no plural. Reivindicatória, ação de emissão na posse, ação de resgate. Cuidado, tá? Infelizmente tem muita gente escolhendo a ação errada. O que é ação reivindicatória, professor Júlio? A ação reivindicatória é um ato judicial que tem por objetivo reivindicar um direito que está em posse de outra pessoa. Então, através da ação reivindicatória, o nome dessa ação, é possível reaver esse direito. Eu vou reaver esse direito, o direito de posse. Reaver o direito que não estava sendo usufruído. Como que funciona essa ação reivindicatória? Olha que interessante. As ações possessórias, outro grupo de ação. Ações petitórias, eu estou trabalhando com registro.
propriedade, ok? Não dá para errar. Cabe dizer, gente, sim, que a ação reivindicatória consiste no direito de propriedade, ou no direito do proprietário, discutir o direito real da propriedade do seu bem. Portanto, essa ação é um instrumento, sim, pelo qual o proprietário, que não detém a posse, ou deixou de ter a posse, possa reaver isso judicialmente, para que possa ter a posse do bem que possui o direito de propriedade. Alguém tem essa posse de forma injusta, mas não é proprietário. Então nós vamos usar a reivindicatória justamente para isso, para recuperar essa posse. A finalidade é recuperar a coisa que está em posse de terceiros, desconhecidos, invasores, pessoas de má fé. A ação reivindicatória ela está fundamentada no artigo 1228 do Código Civil. 1228. E esse artigo é o grande artigo que fundamenta. Quais são os requisitos, gente? E aí eu falo para você com muito carinho, para propor uma ação reivindicatória. Quais são os requisitos? Eu diria que pelo menos 3 requisitos. 3 requisitos, que são essenciais para dar procedência à ação, né, para você ganhar a ação e permitir que ela seja admissível pelo Poder Judiciário também. Primeiro caso, né, acho que é o primeiro requisito, é demonstrar o domínio atual sobre a coisa reivindicada. Você precisa demonstrar que o seu cliente é proprietário, ele, ela, tem que ter a propriedade, a certidão de propriedade atualizada, seja a matrícula, seja a transcrição, hein? Não vai falar essa besteira, falar que transcrição não prova. Prova sim, claro que prova. Se o último ato lá no cartório é transcrição, o seu cliente é proprietário. Claro que faz prova. Então tem que demonstrar o domínio sobre a coisa reivindicada, tá? É o primeiro requisito. Segundo requisito, individualizar ou individuar, né, a coisa pretendida. Ou seja, demonstrar os limites e confrontações do imóvel, identificando minuciosamente esse imóvel. Pode ser através de uma planta, numeral descritivo, uma topografia, um georreferencial, ou fazer muito bem isso na peça, né? Na peça, seguindo as descrições do que aparece na matrícula. Terceiro requisito, e um requisito muito importante, que é demonstrar que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. O réu é o invasor. Então, é um requisito importante. Ele está lá, mas está de forma injusta. Então, também um requisito importante. Nós temos um estudo do artigo 1200, que nos interessa nessa ação também, em relação ao terceiro. Né? É imprescindível demonstrar que o possuidor da coisa exerça a posse injusta, para que a gente possa ter sucesso. Artigo 1200 do Código Civil. Essa posse injusta, para efeito possessório, é que possui vícios de origem, de forma violenta, clandestina, precária. Já para efeito da reivindicatória, a posse injusta também pode ser declarado sim, que é aquela sem causa justa, ou sem justificativa. O sujeito está lá sem justificativa. Sem um justo título, qualquer documento escrito, uma razão que não permitia o possuidor estar lá. Então ele não saiu após a locação, após o comodato. Então é bem interessante nesse sentido. Para distinguir então a ação reivindicatória das ações possessórias, que é algo complexo e é algo de muita confusão, eu preciso saber que na possessória eu discuto a posse. Nas ações, chamadas ações possessórias, eu vou discutir a posse. Nas ações de domínio, eu não discuto a posse, eu discuto o registro, quem tem o registro. É o que interessa para nós. Ok? Então, importante. Temos várias ações petitórias, então. A primeira ação petitória de missão na posse, eu quero ter a posse pela primeira vez. Ação reivindicatória, que é a reivindicação da posse, são ações que não podem ser confundidas com as ações possessórias. É um ponto muito interessante que a gente precisa conversar. Não cabe fungibilidade entre essas ações, entre possessórias, esses grupos de ações, né? Possessórias e petitórias, ou petitórias e possessórias, não cabe. Entre as possessórias, legal, cabe fungibilidade. Entre as petitórias também cabe fungibilidade, é o que tem decidido o Judiciário brasileiro. Mas, em regra, para aí. Eu não vou aplicar fungibilidade, ou seja, eu ingresso com uma ação, deixa essa mesma, eu já entendi o que você quer. Isso não vai acontecer. Quando o advogado ingressa com a ação errada, ele errou a ação. Errou a ação, errou feio a ação. Então fique atento aí para não errar, tá bom? Tema muito importante para que a gente não faça confusão. E eu volto a falar, hein? Quando você opta em fazer uma ação possessória, no lugar de uma ação petitória, você errou feio e pode ter problemas aí, porque é uma ação mais cansativa, mais demorada. Eu só faço ações possessórias quando não tem jeito. Meu cliente tem contrato de gaveta, uma escritura pública, uma carta de educação, uma carta de rematação, uma sentença de divórcio, partilha de bens ou qualquer outra, um inventário onde tem a partilha de bens, não consegue registrar. Por algum motivo, não conseguiu registrar, ok? Então, fique atento em relação a isso para não errar. É muito importante